Fala pessoal, aqui é o Guerra, eu sou membro do Ganesh e hoje eu vou estar mostrando para vocês a resolução de dois desafios que apareceram no TET CTF 2021. São dois desafios de web, cada um deles valendo 100 pontos. Um deles se chama SuperCalc e basicamente ele é uma calculadora escrita em PHP e, enfim, a gente vai ter que dar bypass no filtro para conseguir execução de código remoto. E o outro desafio se chama MySQL Limit, como vocês podem imaginar, ele envolve SQL, né? Então a gente vai estar tendo que forjar aí um SQL injection. Então vamos para a resolução do primeiro desafio, SuperCalc. Bom, ao começar o desafio, acessamos uma página web que recebe um parâmetro calc. E pelo visto esse parâmetro recebe uma operação matemática e exibe seu resultado no HTML da página. É importante perceber que os parâmetros devem estar URL encoded, para não haver nenhuma confusão por parte do navegador que fará a requisição. Logo de início, é possível ler o código da página ao fazer a requisição sem o parâmetro calc. O código da página é em PHP e é bem direto. Como acabamos de fazer, ao omitir o parâmetro calc, recebamos o código da página showSourceFile. Do contrário, nosso parâmetro calc passa por um filtro e caso a nossa entrada esteja entre 1 e 70 caracteres, executamos um eval. Portanto, temos como colocar código direto no eval. E caso consigamos colocar algo além de operações matemáticas no calc, passando pelo filtro, teremos execução de código PHP no servidor. O filtro que tentaremos dar bypass é relativamente restrito, como vocês podem ver, e ele só permite números, alguns operadores matemáticos, mais, menos, asterisco, barra, os parênteses, aspas simples, ponto, til, acento circunflexo, pipe e a comercial. Tendo isso em vista, já podemos começar a pensar como dar bypass no filtro e escrever o que quisermos lá. As aspas simples permitem que passemos chars ou strings. Os parênteses permitem que agrupemos caracteres ou chamemos funções. O e-comercial, o pipe e o acento circunflexo permitem operações bitwise, AND, OR, XOR. Também temos operadores matemáticos e o ponto, que pode ser usado para concatenar strings em PHP. Com isso, talvez seja possível dar bypass no filtro, convertendo os caracteres que nós já temos, usando as aspas simples, para pegar caracteres ASCII através de operações XOR, OR e AND. Por exemplo, se fizermos A XOR 0, obtemos o caractere que é minúsculo. Isso se dá porque é feita uma operação bitwise entre a representação binária do caractere A maiúsculo e do caractere 0. Com isso, a gente obtém o caractere Q minúsculo. Sendo assim, eu pensei em um possível payload para usar no eval, que seria esse que vocês estão vendo aí. Mas o que esse comando faz? Ele pega os parâmetros 1 e 2 de uma requisição do tipo get e substitui em get1 e get2. Um exemplo de URL, então, seria a nossa URL completa e depois de um ponto de interrogação, o nosso parâmetro calc com o payload, que é esse que eu acabei de escrever, e 1 igual a system e 2 igual a ls. Então, o nosso payload get1, get2 seria substituído por system_ls. E como o PHP tenta fazer interpretações por si só, ls seria interpretado como uma string, e executaríamos o comando system_ls no servidor. Com esse exemplo, dá para entender que podemos passar outros parâmetros na URL, como 1 e 2, sem que tenhamos que dar bypass no que serão interpretados como comandos no eval. Com isso em mente, temos que dar um jeito de gerar os caracteres cifrão, underline, G, E, T, os colchetes, tanto para abrir quanto para fechar. E aí estão os valores decimais de cada um desses caracteres. Com operações bitwise, provavelmente conseguiremos gerar elas. Para isso, eu criei um script em Python 3 que tenta gerar esses caracteres a partir dos que nós já temos. Então temos um vetor de caracteres desejados, wanted chars, e um de caracteres disponíveis, como já mencionado anteriormente. Em seguida, temos um loop dentro de outro que tenta achar todas as combinações possíveis de operações XOR, AND e OR entre dois dos caracteres que temos disponíveis. Quando um desses chars é encontrado, a combinação é exibida na tela e o caractere encontrado é removido do wanted chars. Ao final, sendo otimista, teremos todos os caracteres que desejamos. Ao rodar o script, ótimo, conseguimos todos os caracteres que queríamos. Sendo assim, conseguimos criar uma sequência de operações bitwise que geram o payload que já foi mencionado. Como o PHP tenta, mais uma vez,
interpretar os tipos dos elementos que passamos, eles serão interpretados como string. Entretanto, agora temos um outro problema. O nosso payload é grande demais, ele ultrapassa 70 caracteres, e precisamos adaptar a nossa solução. Uma ideia seria tentar concatenar operações. Por exemplo, se temos 9 XOR till, isso dá um G maiúsculo, e 9 XOR pipe, isso dá um E maiúsculo. Podemos então formar GE com essas duas operações, concatenando, né, as operações que formam cada um desses caracteres. Poderíamos fazer isso com todas as letras, fazendo com que vários parênteses, pontos e aspas fossem economizados. Porém, temos caracteres formados por operações diferentes, XOR, AND e OR, e por um número diferente de combinações, com 2 ou 3 caracteres. Então, um jeito de concatenar todas as operações é fazer com que todas as letras que nós queremos sejam compostas pela mesma quantidade de caracteres que sofrem as mesmas operações. Pensando nisso, eu fiz um outro script muito parecido ao anterior, porém, dessa vez queremos formar as letras só utilizando XORs e sempre 3 caracteres. Ao encontrar uma das letras que queremos, paramos de procurar por ela. Com isso, obtemos todos os caracteres que queremos só usando XORs e 3 caracteres que são aceitos pelo filtro. Como vocês podem ver na lista aí, temos as combinações com XORs. E além desses, 4 outros que nós queremos já são aceitos pelo filtro e podem facilmente ser formados por XORs deles mesmos com 0, que são o 1, o 2 e os parênteses. Assim, podemos escrever cifrão underline get 1 da seguinte forma. Como vocês podem ver, a gente tem uma concatenação de várias operações XOR, cada uma delas representando um dos caracteres que compõem essa palavra, né? E agrupando as operações, a gente tem essa outra representação que vocês podem ver. De forma muito similar, a gente consegue formar o parênteses, cifrão, underline, get2, parênteses, que se torna isso que vocês estão vendo aí na tela. O mesmo processo de concatenação de operações XOR está sendo feito. E juntando os dois, a gente, mais uma vez, consegue diminuir o tamanho do nosso payload e a quantidade de operações XORs, então economizando assim vários parênteses, pontos e acentos circunflexos, para formar o nosso payload final. Muito bom, esse input tem menos de 70 caracteres e só contém caracteres aceitos pelo filtro. Sendo assim, podemos montar o payload final como sendo calc igual a nossa operação shor final. E os nossos dois outros parâmetros que estão ali depois do e-comercial. 1 igual a system, e-comercial, 2 igual a ls. Dessa forma, executaremos um ls dentro do servidor, que será exibido como resposta da nossa operação matemática. Só não podemos esquecer de encodar o valor de calc. Boa, funcionou. Agora nós sabemos que existe um arquivo chamado flagshare, ou algo assim, na pasta em que a página PHP está rodando. Já fizemos todo o trabalho pesado. Agora é só trocar o que temos nos parâmetros 1 e 2 da URL por algo como 1 igual a system, e-comercial, 2 igual a catflagshare.php. Esse mais na realidade é um espaço, só que ele está URL encoded, para não confundir o nosso navegador. E pronto, obtemos a flag. Como vocês podem ver, o desafio basicamente envolvia o bypass de um filtro através dessa manipulação de caracteres e interpretações que o PHP faz em cima delas, sem que a gente tenha qualquer tipo de controle sobre isso. E, bom, foi isso. Agora a gente pode partir para o próximo desafio, que é o MySQL Limit, e ver um exemplinho aí de SQL Injection, um desafio interessante.